Irmãos, eu acredito que todos vocês que aqui estão têm nos acompanhado na exposição de 1 Coríntios e principalmente ultimamente nesse texto, ou nesta perícope que começa do capítulo 8 até o início do capítulo 11, que nós já falamos para os irmãos. E provavelmente essa seja uma das perícopes mais longas das cartas de Paulo, onde ele começa um assunto e passa o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 debatendo ou batendo na cabeça dos irmãos para que a verdade que ele iria ensinar ficasse bem clara. Então nós, semana passada, fizemos uma jornada ao fracasso de Israel no deserto, apesar de tantos privilégios, conforme ficou muito claro do versículo 1 ao versículo 13. E nós observamos nesses versículos que os privilégios espirituais que nós desfrutamos não são suficientes para nos mantermos em pé. Foi isso que o texto enfatizou. Nós podemos inclusive ter um conhecimento bíblico profundo, conforme essas pessoas estavam dizendo. Quando a gente vai ler o capítulo 8, Paulo inicia falando sobre conhecimento, e inclusive para chamar a atenção daqueles irmãos que se julgavam conhecedores de verdades superiores. E aí ele vai dizer que ter um conhecimento profundo sobre a fé, inclusive nós consideramos até mesmo sobre a palavra de Deus, não são suficientes para que nós possamos nos manter em pé. Muitas pessoas que se firmam apenas no conhecimento caem porque elas não são dependentes de Cristo, elas passam a ser dependentes de si mesmas. E existem muitas pessoas que são dependentes de si mesmas, e isso se manifesta de várias formas na vida delas. Um exemplo, eu costumo dizer que todos nós somos egoístas. Às vezes a gente acha que uma pessoa egoísta é só aquela que manifesta o seu egoísmo de uma forma mais exacerbada do que os outros. E eu acho que algumas pessoas acham assim, o fulano é egoísta, mas eu não sou. A gente sabe que o egoísmo é uma pessoa que vive centralizada em si mesma. E umas aparentam de forma exacerbada esse tipo de comportamento. E como outras não aparentam muito, a gente acha que existem pessoas que são egoístas e tem pessoas que não são. Mas na verdade, a minha teoria é que todos nós somos. O nosso egoísmo apenas se manifesta de uma forma diferente do outro. Nós somos egoístas por natureza. A questão da queda se manifestou principalmente nesse fato do homem querer viver uma vida centralizada em si mesmo. E aqueles irmãos estavam vivendo dessa forma. Eles estavam manifestando, dizendo que eles, por terem um conhecimento superior ou uma fé superior, eles poderiam fazer algumas coisas, porque de alguma forma aquilo que estava acontecendo, aquilo que eles estavam fazendo, eles eram tão fortes espiritualmente que não iria atingi-los. E aí a gente chega no versículo 14, que é o que nós iremos partir daqui, que a gente acabou de ler, 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 ao versículo 22, nós temos Paulo acrescentando mais uma verdade. E a verdade que o texto enfatiza não há como participar de uma mesa sem ter comunhão com o dono dela. Isso para nós é perfeitamente atual e contextual. Um exemplo, você não convida um desconhecido, pelo menos de forma natural, para almoçar na sua casa. Desde os tempos antigos, as pessoas que sentam ou se assentam à mesa conosco são pessoas que fazem parte do nosso convívio diário. Nós convidamos parentes, nós convidamos irmãos e amigos para irem em nossas casas para fazer um lanche, ou para almoçar, ou até mesmo para jantar. Nós não colocamos, ou pelo menos não costumamos colocar na internet, no Facebook, um convite para os desconhecidos irem em nossas casas para comerem conosco. Quando nós olhamos para a Bíblia, principalmente para a pessoa de Cristo, o que nós temos? Jesus Cristo tinha
basicamente 500 discípulos, é isso que Paulo diz quando ele fala sobre a ressurreição de Cristo, que ele havia visto Cristo, Jesus Cristo de fato ressuscitou, a gente vai tratar ainda sobre isso, e ele diz que Jesus Cristo foi visto pelos 12 e por cerca de 500 irmãos, o que nos faz entender que a igreja de Cristo, depois de um período de basicamente 3 anos de ministério, era composta por cerca de 500 pessoas. Quem eram as pessoas que estavam à mesa com Jesus? Eram os 12 apóstolos, aqueles que andavam diariamente, que faziam parte do círculo mais íntimo da pessoa de nosso Senhor. E para o judeu também era dessa forma. E aí Paulo vai dizer para aqueles irmãos, isso, não há como participar de uma mesa sem ter comunhão com o dono dela. Comer com alguém, sentar para comer com alguém, simboliza essa ideia de que nós temos comunhão com essa pessoa, de que há um bom relacionamento com essa pessoa. Nós sabemos que existem líderes mundiais que se juntam aí para fazer o almoço ou alguma coisa assim para tratar de negócios, e muitos deles não se cheiram, se odeiam. Mas nós estamos falando nesses nossos círculos mais íntimos, que é o que Paulo está tratando, o contexto igreja, o contexto normal das coisas. E aí ele faz 2 destaques, um está a partir do verso 14 até o verso 18, nós deixamos bem claro aquilo que ele tratou aqui. Ele começa a dizer que nós participamos da mesa de Cristo porque temos comunhão com Ele. Esse é o fundamento básico que Paulo coloca aqui para enfatizar a outra verdade, a próxima verdade e as próximas, antes de terminar este capítulo. E aí você olha para o seu texto, no versículo 14, Paulo inicia falando algo bem interessante. Ele diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Os coríntios pensavam que poderiam usar a liberdade que tinham, o que possuíam, para ir em direção às comidas sacrificadas aos ídolos, ou aos rituais pagãos. Eles estavam dizendo assim: eu tenho liberdade para fazer isso, então se eu tenho liberdade, eu posso me sentar em um ambiente pagão e comer, então eu estou indo em direção. Todavia, nos surpreende o fato de que Paulo faz uma colocação bem interessante, que eu acho que pegou aqueles irmãos de surpresa, porque ele argumenta algo que era totalmente contrário àquilo que eles pensavam. Enquanto eles estavam dizendo, eu vou usar a minha liberdade para ir lá, ele diz assim, usem a liberdade para fugir. Enquanto eles pensavam, eu tenho uma liberdade para fazer o que eu quero em Cristo, envolvendo esse contexto, então eu vou lá, Paulo diz, não, usem a liberdade e fujam disso. A liberdade que Cristo nos deu, ou nos outorgou, foi para fugir do pecado. Porque se ficarmos, não conseguimos resistir a ele. Parece que aqueles irmãos não conseguiam compreender essa verdade. E aí a gente lembra, quando a gente olha esse tipo de afirmação aqui, a gente lembra de José. Por que José resistiu? Porque ele fugiu. Por que Davi caiu? Porque ele olhou e parou. E o pecado o alcançou. Então Paulo vai dizer, usem a liberdade não para ir ao encontro do pecado, mas para fugir dele. É isso que vocês precisam fazer. Quando ele diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria, corram dela. No versículo 15, ele pede que usassem a sensatez que existia neles e examinassem o que estava sendo dito. Porque o que estava sendo dito, de fato, era verdade. E aí, após essa breve pausa para a reflexão, na afirmativa do versículo 15, que ele diz, falo como a criteriosos, ou como a sensatos, julgai vós mesmos o que digo. Usem a sensatez para avaliar aquilo que eu estou dizendo, porque, de fato, eu tenho razão no que estou falando para vocês. Então, após essa breve pausa para a reflexão, ele faz um questionamento relacionado à ceia do Senhor. Vocês podem acompanhar
no versículo 16, ele diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ele questiona, para lembrá-los de que a participação nos elementos da ceia simbolizava a união. Simbolizava a união com a pessoa de Cristo. E aqui eu quero parar para que nós possamos entender o que Paulo está dizendo. No primeiro século, existiam duas coisas que faziam parte da vida da igreja. A primeira coisa delas é: eu me tornei cristão, então eu preciso ser batizado. Isso acontecia de forma imediata, porque era o simbolismo de que aquele cara fazia parte da igreja, ele se tornou cristão. Batizou, então é isso. Alguém chegava e perguntava: você é cristão? Sou. Um dos símbolos, ou o símbolo principal, é esse. E o símbolo de permanência é a ceia. Então, todas as vezes que tem uma ceia, eu estou ali dizendo que eu faço parte da igreja cristã. Então, no primeiro século, mais que hoje, a participação na ceia era um fator fundamental que caracterizava a vida de um indivíduo ou dos cristãos. Isso era tão forte, mas tão forte, que durante anos os cristãos foram acusados de canibalismo, porque comiam a carne e bebiam o sangue de Cristo. Então, o que é que as pessoas ensinavam? Esses caras praticam o canibalismo, porque eles dizem que estão tomando sangue de Jesus, daquele que eles dizem que morreu por eles. Isso era comum as pessoas falarem dos cristãos nos primeiros anos da vida da igreja. E aí vocês percebem que hoje nós não temos esse tipo de acusação contra nós. Então Paulo utiliza essa afirmativa principalmente da ceia, porque a ceia caracterizava quem fazia parte da igreja de Cristo. Então no versículo 7 ele afirma que apesar de sermos muitos, mas por haver um único Salvador, nós estamos unidos em torno dele. E por fim acrescenta mais um exemplo, que é o dos israelitas, que existiam vários tipos de sacrifícios conforme o Antigo Testamento prescreve para o povo judeu. Existiam sacrifícios que o judeu apresentava e comia dele. E aí, o que é que Paulo lembra aqueles irmãos? Que pelo fato desse judeu apresentar um sacrifício e comer desse sacrifício, fazia com que ele participasse do altar. Ele era unido ao altar por conta daquele sacrifício que ele apresentou e comeu desse sacrifício. A lógica paulina é que a partir do momento em que o indivíduo senta em uma mesa para participar de uma refeição, a comunhão com o ser que está sendo adorado ali. A comunhão com um ser que o sacrifício foi apresentado a ele. Assim como havia com o povo judeu, assim como acontece por meio da ceia, que os irmãos acreditavam que a partir do momento em que participavam da ceia, estavam unidos a Cristo, faziam parte da igreja de Cristo, Paulo usa a mesma lógica para dizer: lembrem, há comunhão se vocês estão sentados à mesa. E essa comunhão é com aquele ser cujo sacrifício foi feito em sua homenagem. É assim, com o ato da ceia que nós participamos, foi assim com o sacrifício apresentado pelos israelitas, seria assim com os sacrifícios pagãos. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo. O concílio de Jerusalém, que dizem que aconteceu por volta do ano 51, após discutir algumas questões relacionadas à conduta dos gentios ou dos cristãos gentios, determinou o seguinte: devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. E aí nós grifamos: abstenham-se de comidas sacrificadas aos ídolos. Paulo estava nesse concílio.
Só que ele está de uma forma passiva. Se você for ler o texto que está em Atos capítulo 15, eu sugiro que os irmãos leiam o capítulo 15 todo para que consigam compreender a parte contextual. Nós citamos apenas o versículo 20 desse texto. Você vai perceber que Paulo está lá, mas as duas figuras que aparecem como tendo a voz ativa para a decisão do concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, foram os apóstolos Pedro e Tiago. Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei pensando, porque Paulo está envolvido, mas não se manifesta dessa forma. Ele provavelmente concordou com a decisão do Concílio de Jerusalém, mas é provável que ele tenha achado essa ordem um pouco, digamos assim, que simplória, simples. Ela só diz assim, que se abstenham de fazer isso, mas não diz por quê. Não diz por quê. Por que vocês devem fazer isso? Paulo concorda que eles deveriam se abster, mas vai explicar aqui para nós por que deveriam se abster das comidas sacrificadas aos ídolos. Ele poderia ter dito aos irmãos o seguinte: vocês lembram da decisão do Concílio de Jerusalém? Ela disse que os cristãos deveriam se abster das comidas sacrificadas aos ídolos. Mas não, ele vai mais longe, ele vai buscar um fundamento para aqueles irmãos. E graças a Deus por isso, porque o apóstolo Paulo esmiuçou essa questão e nos fez pensar dessa forma. Os gentios precisavam entender o porquê deveriam se abster das comidas sacrificadas aos ídolos. Por isso, ele esclarece o que pensava sobre o assunto. Não há como participar de uma mesa sem ter comunhão com o dono dela. É essa a ideia que Paulo coloca para nós. E nós temos comunhão com Cristo. Então como é que fica? Eu tenho comunhão com Cristo e vou me sentar em uma mesa aonde os demônios receberam um sacrifício? Não há lógica. E aí nós temos ele argumentando isso a partir do verso 19. Olhe no seu texto, o nosso próximo tópico é: ninguém pode comer com o Senhor e ao mesmo tempo com os demônios. Versículo 19 diz assim: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Ele questiona. Ele prossegue e diz: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Para que não ficasse nenhum mal entendido das declarações anteriores, que é o que nós entendemos, que o apóstolo Paulo está colocando, faz 3 questionamentos para esclarecer o que está dizendo para nós e para aqueles irmãos. Ele não está dizendo com isso que os demônios são poderosos, ou que os ídolos são poderosos. É isso que ele está dizendo. Ou que sejam alguma coisa, conforme ele diz no versículo 19. Não, eles não são nada, Paulo diz. Entretanto, os demônios estão por trás da idolatria. Onde um ídolo é adorado, segundo o que a Bíblia está nos dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, os demônios estão lá fazendo a festa. Eles estão envolvidos em meio a tudo isso. Sendo assim, os cristãos que participam de um ritual idolátrico estão tendo comunhão com os demônios. É o que Paulo nos diz. No entanto, a gente vai perceber, como o próprio Senhor Jesus nos disse, ele diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, versículo 24, que é um texto muito conhecido nosso, e provavelmente o apóstolo Paulo sabia disso.
porque há uma correlação muito profunda sobre aquilo que ele diz. Não há como ter comunhão com o Senhor e ao mesmo tempo sentar com Satanás. Eu acredito que essa verdade que está aqui diante de nós é uma verdade que nós podemos aplicar para outros âmbitos de nossas vidas. Não apenas a este aqui. Nós não temos como viver diante de Deus com um lado servindo ao Senhor e com o outro servindo a Satanás. Jesus Cristo disse dessa forma: ninguém pode servir a dois senhores, e Paulo disse: não tem como sentar na mesa do Senhor e na mesa de Satanás ao mesmo tempo. Eu não tenho como me dividir entre servir a Deus e servir ao mundo, que seria servir a Satanás. Não tem como haver isso, porque não há comunhão entre luz e trevas, conforme as Sagradas Escrituras nos ensinam, e que nós já sabemos disso há muito tempo. Um culto de oração como este, e eu decidi perguntar para alguns irmãos sobre alguma coisa que eu vi na televisão. Eu vi na televisão alguém vindo, eu acho que foi de Capanema, com uma casa miniatura na cabeça. Isso me marcou bastante. E eu vi também uma reportagem em um jornal conhecido nosso daqui do estado, onde uma pessoa teve câncer, e nesse câncer que ela teve, ela já estava desenganada, e ela fez uma prece muito forte para uma pessoa daqui do estado. E ela foi curada. E o médico apareceu na reportagem dizendo que aquilo ali foi um milagre. Foi algo sobrenatural, porque afinal de contas a mulher estava desenganada dos médicos. Eu fiquei pensativo sobre essa situação e nós tivemos um culto de oração como este, e aí eu levei essas duas questões. A pessoa que estava vindo de Capanema, eu acho, não lembro direito, mas foi de uma cidade dessa região nordeste, estava vindo agradecido ou pagando uma promessa, porque fez a promessa de que faria isso se recebesse uma casa, se conseguisse uma casa. E segundo essa pessoa, aconteceu. E essa outra ficou curada de câncer depois de ter feito essa prece. E eu cheguei e disse para os irmãos: e aí, irmãos? O que foi que aconteceu? Quem foi que curou? Alguns disseram: pastor, eu acho que essa pessoa talvez não tenha sido curada de verdade. Eu disse: não, mas o médico estava lá. E ele disse que foi curada. Ele constatou que a pessoa de fato estava doente e foi curada. E aí? A que estava vindo com a casa, de fato tinha uma casa e estava pagando a sua promessa. E aí nessa me levantou de lá uma pessoa e disse: eu acho que foi Deus que fez. Por causa da sua infinita misericórdia, ele foi lá e ouviu a oração da pessoa e ela foi curada do câncer. Vocês não precisam me responder. Mas o que vocês acham disso? Eu falei para aquele irmão: irmão, pense comigo. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide a sua glória com ninguém. Como é que ele curaria uma pessoa para outra receber a glória? Será que Deus faria isso só porque ele é misericordioso? Parece que esse tipo de resposta não se encaixa muito bem na Bíblia. E aí a gente vem para cá e Paulo vai nos dizer que há demônios por trás da idolatria. E eu fiquei a imaginar: meu pai, será que o diabo tem feito alguns milagres por aí para que as pessoas se mantenham
na idolatria constantemente? Porque não parece que é o Senhor. Pelo que eu conheço o Senhor através da tua palavra. Parece que tu não iria curar para que um ídolo recebesse a glória. Porque seria ir contra ti mesmo. Por outro lado, mais uma vez, nós temos esta afirmativa aqui. Nós temos, inclusive, afirmativas de que no fim dos tempos, algumas pessoas vão aparecer diante de Deus, argumentando com os maiores argumentos possíveis, dizendo: Senhor, eu fiz milagre em teu nome. E aí eu fico me perguntando, mas foi o Senhor, através do seu Espírito, que entrou nesse cara e fez com que ele curasse alguém? Ou ele só curou em nome do Senhor, mas na verdade quem estava agindo era Satanás? São questões que nós precisamos pensar. Paulo diz, os ídolos não são nada. Aquilo que está diante de alguém não é nada, aquilo não é Deus, aquilo não faz milagre, aquilo não ouve as pessoas, as suas orações, os seus clamores, os seus medos, as suas tribulações, eles não são nada. Mas Paulo disse que há um demônio por trás daquilo, ou há vários demônios por trás daquilo, que tem o objetivo de prender as pessoas de alguma forma. E como é que eles vão fazer? Talvez não seria dando um jeito em alguma ferida? Nós precisamos pensar sobre isso. Paulo encerra dizendo assim: ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? O que Paulo está pensando é assim: vocês pretendem, Coríntios, provocar zelos no Senhor? E aí Cristo aqui que ele descreve, provavelmente pensando em Deuteronômio, aonde as pessoas desafiaram a primeira pessoa da Trindade, como fizeram os antepassados, já que o texto começou fazendo uma alusão ao Antigo Testamento. Nos versos anteriores nós temos essas alusões que são feitas. Por isso nós falamos sobre o fracasso de Israel. Agora, será que vocês vão fazer da mesma forma que os israelitas fizeram no deserto, provocando o Senhor, a segunda pessoa da Trindade? Porque se vocês fizerem isso, vocês vão despertar a sua ira também. Então prestem atenção naquilo que vocês estão fazendo. É o que Paulo diz. Com isso nós queremos encerrar, mais uma vez, lembrando aquilo que o texto nos disse essa noite. Eram menos versos do que os outros, mas a verdade que nós precisamos colocar, independentemente de qualquer coisa, em nossas mentes, é a que Paulo coloca aqui. Não há como participar de uma mesa sem ter comunhão com o dono dela. E com isso ele lembra, não há como sentar diante de Deus e sentar ao mesmo tempo diante de Satanás. O que nos lembra da nossa vida diária, do nosso modo de viver. Não temos como viver uma vida diante de Deus e outra diante de Satanás, que é o que nós já falamos para os irmãos. E com isso ele lembra, já que nós participamos da mesa do Senhor, é porque nós enfatizamos, ou estamos dizendo com isso, que nós temos comunhão com Ele. E se nós participamos da mesa do Senhor, não podemos sentar com os demônios, que é o que ele coloca em segunda instância aqui. Ninguém pode comer com o Senhor e ao mesmo tempo com os demônios, que foi o que nós dissemos. Não há como comer com o Senhor e com Satanás ao mesmo tempo. Não há como servir ao mesmo tempo. Não temos como viver uma vida dupla como cristãos, e mesmo assim agradarmos ao Senhor. Não há, a Bíblia não deixa nenhuma brecha para que possamos acreditar, ou pelo menos nos iludir, como alguns indivíduos têm se iludido, que talvez vão poder viver as vidas que vivem, da forma como querem, servindo a Deus do jeito que querem, e a Satanás do jeito que querem também, e mesmo assim acham que vão estar um dia na presença de Deus. Esse texto nos deixa muito claro isso.
não há como comer com o Senhor e com Satanás. Baixemos as nossas cabeças e vamos orar a Ele. Senhor nosso Deus e Pai, diante de nós, eu acredito que de forma simples e clara, porque essas verdades que aqui estão, são ilustrações que nós já lemos várias vezes. Alude à ceia, alude ao sacrifício dos judeus no altar no Antigo Testamento. São verdades que estão diante de nós, que visam nos despertar para uma vida diferente. Uma vida que nós mesmos, por natureza, não queremos. Paulo iniciou dizendo: usem a liberdade para fugir da idolatria. Mas aqueles irmãos estavam querendo usar a liberdade, o conhecimento, para ir praticar a idolatria. Pai, nós lembramos aqui que José só permaneceu em pé porque fugiu. Nós lembramos aqui que Davi caiu porque permaneceu diante daquilo que lhe atraía. Senhor nosso Deus, nós entendemos que somos frágeis, nós somos pecadores, e que se temos alguma liberdade na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo hoje, essa liberdade nos ajuda a fugirmos do pecado. Ela faz isso enquanto nós aguardamos a completa transformação de nossos corpos, onde nós não seremos mais tentados, nós não seremos mais atraídos pelos pecados que se apresentam diante de nós, de acordo com os nossos impulsos, os impulsos que estão e que fazem parte de nossa própria natureza. Enquanto isso, Pai, nos ajude a cada dia entendermos que todos nós somos fracos e frágeis, e se não for o Senhor nos ajudar a permanecermos em pé, nós iremos fracassar, assim como Israel fracassou. Que essa verdade que está diante de nós, que é de que nós não podemos sentar com o Senhor e com Satanás ao mesmo tempo, ecoe em nossas mentes, para que possamos nunca mais esquecer e agirmos de acordo com o que a Tua palavra nos ensina todos os dias. Nos ensine a fugir, Pai. Que a liberdade que temos seja usada para isso, porque fugindo, nós estamos dizendo que dependemos de Ti, e que unicamente o Senhor pode nos ajudar a permanecermos a cada dia vivendo fielmente na Tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém.